Olá, amigo, amiga, bem-vindo a essa série Uma Vida com Propósito. Esse é o nosso terceiro programa. Eu gostaria de deixar você bem à vontade. Se no meio desse nosso estudo você achar ali um bom momento para pausar, para discutir, para compartilhar alguma coisa que você está aprendendo, ou talvez tirar alguma dúvida com a pessoa com quem você está assistindo esse vídeo, fique bem à vontade. O tempo é seu, o estudo é nosso para você, com muito carinho. O tema de hoje é: quem é Jesus? Digamos que você e eu saíssemos na rua principal da nossa cidade, ou talvez fôssemos para um shopping center e perguntássemos às pessoas ali que estão passando, transitando por ali: quem é Jesus? O que você acha que elas responderiam? Gostaria que você assistisse agora, durante alguns instantes, o que as pessoas estão falando sobre quem é Jesus. Em sua opinião, quem é Jesus Cristo? Nosso irmão maior. Se você tivesse que encontrar uma palavra para descrevê-lo, qual seria? Vida. Acho que um pouco de nós. Um pouco de nós. Acho que está vivo. Se foi crucificado, fomos nós também. Fomos nós que colocamos ele lá. E está andando aqui. Está aqui, está ali, está em todo lugar. Legal. E se você tivesse que encontrar uma palavra para descrevê-lo, qual seria? Descrever Jesus? Isso. Paz. Jesus Cristo para mim, foi um homem muito iluminado, que veio à Terra com uma missão e que essa missão está aí até hoje sendo cumprida pelas pessoas que acreditam nele. Jesus não é apenas um bom homem. Jesus não é apenas um profeta. Jesus não é apenas aquela figura que nasceu ali na manjedoura e que depois morre numa cruz. A propósito, que nasceu no Natal, como muitas pessoas pensam. De fato, Jesus disse que ele era muito mais do que isso. Ele disse que ele era o próprio Filho de Deus. Ele disse que ele era o próprio Deus. No livro de João, capítulo 10, versículo 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Jesus, o Filho, e Deus, o Pai, são um. A mesma natureza, o mesmo poder, a mesma procedência, inclusive. Agora, Jesus disse que ele era Deus. E algumas pessoas acharam que aquilo era uma blasfêmia. Imagine se eu dissesse para você hoje: eu sou Deus. O que você acharia disso? Se eu falasse que o meu nome é Antenor Gonçalves e eu sou um professor de teologia, você iria dizer: tá bom, aceito isso. Se eu dissesse eu estudei psicologia e tenho trabalhado com pessoas durante a metade da minha vida agora, você iria entender: tudo bem, faz sentido. Se eu dissesse eu sou um pai, eu sou um marido já há mais de 25 anos, você iria dizer: comum, muita gente também faz tudo isso. Agora, se eu dissesse para você: eu sou Deus também, o que você acharia? Uma coisa esquisita, não é mesmo? E foi a mesma reação que as pessoas tiveram sobre Jesus lá no primeiro século. Acharam que Jesus tinha ficado doido. Queriam colocar Jesus, pelo menos umas 2 vezes no Evangelho, numa instituição. Achavam que Jesus tinha pirado de vez. Provavelmente, se eu falasse que eu sou Deus para você, você iria pensar a mesma coisa. Ficou doido, pode internar o rapaz. Agora, uma coisa diferente sobre Jesus. Veja só, ele falou que era Deus e ele provou. Tudo o que ele falou foi cumprido. E tudo que foi falado sobre ele nas profecias no Velho Testamento também se cumpriu. A gente, inclusive, aprende que a primeira profecia sobre Jesus se encontra ali no livro de Gênesis, o primeiro livro na Bíblia. Lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. Ali falando na primeira profecia que Jesus iria esmagar
a cabeça do inimigo, que é Satanás. Essa é a primeira profecia. Existem mais de 300 profecias que falam sobre Jesus. Um outro exemplo está no Salmo capítulo 22. Ali nós encontramos uma outra profecia que diz o seguinte, que as próprias vestes de Jesus seriam repartidas entre as pessoas. Eles repartem entre si as minhas roupas e fazem sorteio da minha túnica, se referindo à morte de Jesus e como as vestes de Jesus foram repartidas por aqueles soldados romanos, inclusive. Existe uma outra passagem no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, onde diz que Jesus nasceria de uma virgem. E é cumprido isso ali no livro de Mateus, capítulo 2, não é mesmo? Quando Jesus nasce da Virgem Maria, a mãe de Jesus. Uma outra passagem você encontra no livro de Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7, onde diz que Jesus iria reinar, ele viria como Messias, é isso que diz aí o contexto desse versículo, e que Jesus iria reinar. E o reino de Jesus é um reino eterno, não foi como o reino de outros homens, imperadores, reis que passaram por este mundo. O reino de Jesus é um reino eterno. A Bíblia diz também, no livro de Isaías, capítulo 53, você pode ler todo esse contexto deste capítulo 53, e você vai ver ali que no coração desta profecia dizia que Jesus iria sofrer, que ele seria rejeitado, Jesus seria desprezado, que ele carregaria as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso sofrimento, inclusive. Veja só, como Jesus é bom e como ele cumpriu isso, não só durante a vida, mas inclusive na morte dele naquela cruz. A Bíblia diz em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que Jesus nasceria em Belém, a cidade onde Jesus nasceu. Maria e José vão para Belém e vão ali por causa do recenseamento do imperador, e ali Jesus nasce naquela cidade de Belém. Conforme eu disse, são mais de 300 profecias falando sobre Jesus. E o incrível é que ele cumpriu cada uma dessas profecias. Não foi acidentalmente ou coincidentalmente, mas porque ele veio para este mundo com um propósito. E uma coisa fantástica sobre Jesus. A vinda dele foi o maior evento que já aconteceu nesse nosso universo. Eu me lembro que quando eu era jovem, ali em julho de 1969, um grande evento aconteceu neste mundo. Um homem chamado Neil Armstrong pisou na Lua pela primeira vez. E todo mundo parou, pelo menos aqueles que tinham televisão. Eu me lembro bem jovem, mas ainda me recordo assistindo aquele evento. O mundo parou em admiração, porque pela primeira vez o homem estava pisando na Lua. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia nos ensina que um evento muito maior aconteceu quando Jesus pisou neste mundo, quando Jesus pisou neste planeta. No livro de João, capítulo 1, a gente vê esse evento inacreditável. João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. Diz, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra ou o verbo já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Algumas pessoas não gostam disso. Talvez até hoje você não tinha essa compreensão, mas Jesus, quando ele veio ao mundo, como o verbo, como essa palavra ou o logos de Deus, ele já era Deus lá na eternidade, mesmo antes de vir. E diz mais aqui, desde o princípio, a palavra estava com Deus, e por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Incrível, não é mesmo?